Evangelho segundo Tomé. Logia 52. O profeta diário. Interpretação do espiritualismo ecumênico universal. Seus discípulos disseram a ele: 24 profetas falaram em Israel, e todos eles falaram de ti. Disse-lhes ele: rejeitai o vivo que está à vossa frente, e falais dos mortos. 24 profetas falaram em Israel, e todos eles falaram de ti. Os profetas foram espíritos que receberam missões de transmissão de ensinamento das verdades de Deus. Foram eles que, ao longo das épocas do planeta, transmitiram os parâmetros para a vida espiritual na carne. Podemos, portanto, acreditar a eles a função de professores dos encarnados. O próprio Mestre, quando queria comprovar um dos seus ensinamentos, recorria às transmissões feitas pelos profetas. Podemos, portanto, afirmar que os profetas foram emissários de Deus para relembrar aos espíritos na carne os ensinamentos necessários para que conseguissem realizar o seu trabalho na vida carnal, alcançar a evolução espiritual. Os profetas bíblicos receberam este título porque transmitiram os ensinamentos necessários para a formação da doutrina que Jesus posteriormente iria ensinar e vivenciar. No entanto, existiram profetas desconhecidos, anônimos. Baseando-se na descrição acima feita sobre o que é ser um profeta, podemos afirmar que todos aqueles que auxiliarem seus irmãos, transmitindo ensinamentos de Deus, são profetas. Esta é a função descrita por Jesus no ensinamento intitulado Sal da Humanidade. Vocês são o sal para a humanidade. Mateus capítulo 5, versículo 13. O sal é o tempero que dá o sabor à comida. Cada espírito dá o tempero da vida dos outros. É através do relacionamento dos espíritos que Deus transmite a cada um a lição particular que ele precisa aprender. Sempre que um espírito se relaciona com outro, os dois exercem a função de transmitir ensinamentos, um para o outro. É assim que os espíritos encarnados auxiliam Deus na sua obra. Deus comanda os atos da vida de um ser humano, quinta verdade universal, também para que este ato sirva como um alerta para a forma de proceder de quem o está recebendo. A base para o comando de Deus sobre as coisas não é a pena ou a vingança, mas o amor sublime. Assim, cada ato praticado de um ser humano para outro tem como objetivo levar conhecimentos para que ambos busquem a reforma íntima. Quando alguém grita com outra pessoa, não está gritando porque quer, mas porque Deus a faz agir desta forma. Quem sofre o grito merece e precisa receber aquele ato, e quem gritou pelos seus próprios sentimentos merecia gritar. É Deus agindo e comandando as coisas universais para que cada espírito tempere a vida do outro, não por castigo ou penalidade, mas objetivando transferir ensinamentos necessários para a evolução de quem recebe e de quem pratica o ato. O ato do grito direcionado a você não é um castigo ou uma pena de Deus, mas um ensinamento. Quando alguém grita e você sofre, Deus está lhe ensinando o que sofre aquele com o qual você também grita. A intenção do comando de todos os atos por Deus é para que nos conscientizemos do sofrimento que causamos aos outros e, assim, possamos alcançar a consciência que não devemos regar a sementinha de sentimentos que façam Deus transformar-nos em praticantes de atos desta espécie, porque cada um será salgado com o fogo. Marcos capítulo 9, versículo 49. Quando o Espírito, apesar de todos os ensinamentos que os enviados de Deus trouxeram, não consegue colocá-los em prática espontaneamente,
Aprender por amor? É preciso que Deus provoque situações em que este espírito escolherá o sofrimento para reagir, aprender pela dor. Não são situações que necessitam serem recebidas com sofrimento, mas Deus sabe que este espírito, pela não prática do amor, reagirá desta forma. Todos os espíritos encarnados passam por estas situações dentro do seu merecimento e da sua necessidade. Não se trata de criar situações para penalizar, mas sim de transmitir ensinamentos que levem o espírito a buscar a sua reforma íntima. O pagamento de penas, como são conhecidos hoje esses acontecimentos, não deve ser recebido com sentimento de sofrimento, mas sim com a alegria de estar recebendo o ensinamento particularizado do Pai. Os espíritos encarnados passam por situações de sofrimento, mas devem passá-las sem sofrer, louvando o nome de Deus. Sinto uma grande aflição nesta hora, mas o que vou dizer? Pai, afasta de mim este cálice? Mas eu vim aqui para isto. Pai, glorifica o teu nome em mim. João. Portanto, se cada um é um transmissor de ensinamentos para os outros através dos atos comandados por Deus, podemos então afirmar que todos somos profetas diários para a vida daqueles que nos relacionamos direta ou indiretamente. Rejeitai o vivo que está à vossa frente e falais dos mortos. No entanto, o espírito, ao receber um ato que fere os seus conceitos, o que acha certo ou errado, julga e acusa o praticante. Para isto, utiliza a própria lei de Deus transmitidas pelos profetas, dando-se o direito de julgar. Sempre que um espírito pratica qualquer ato, ele se julga certo. Faz porque tem motivos, mesmo que estes motivos sejam certos apenas para ele mesmo. Um bandido rouba porque acredita que não teve chances de estudo, porque não consegue emprego, etc. Cada um cria os motivos para a prática do ato através do sentimento que escolhe, e Deus lhe dá o pensamento que cria os motivos materiais que justificam o ato. Assim, julgam os outros com suas próprias convicções, ou seja, utilizam suas medidas para medir os atos dos outros. É na própria lei transmitida pelos profetas desencarnados que o espírito busca o embasamento para suas acusações, afirmando que houve maldade, injustiça, acusando o praticante de não cumprir o ensinamento de Jesus, amar aos outros como a si mesmo. Mas se esquece que, ao julgar e acusar alguém, também não o está amando. Jesus não transmitiu o ensinamento de que devemos amar apenas aqueles que são certos ou que fazem o que nós gostaríamos, mas ensinou a amar a todos indistintamente, sejam quais forem os atos praticados por eles. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam alguma recompensa de Deus? Até cobradores de impostos amam aqueles que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que fazem demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Mateus capítulo 5, versículo 46. Amar o inimigo, aquele que é julgado errado, é difícil para o espírito que não compreender que o seu inimigo não é um oponente, mas um profeta diário escolhido por Deus para mostrar a ele o sofrimento que causa aos outros. Por este motivo, o ensinamento de Jesus de que devemos amar a todos indistintamente, e não apenas aqueles que nos satisfazem. O verdadeiro amigo é o inimigo que nos mostra o que devemos mudar, e não o amigo, aquele que reafirma nossa posição como certos. Cada inimigo é um transmissor de ensinamentos, ou seja, um profeta. Mas os espíritos encarnados preferem renegar o vivo, que está à sua frente, e citar o ensinamento dos mortos, utilizando-o
para julgar o vivo.